o líder religioso da nova ordem de Lúcifer na Terra, mestre Lucas de Bará disse: a importância que tem essa imagem para nós, essa estátua, é uma representação do nosso Deus, que é Lúcifer, e para nós, poder ter um espaço para cultuá-lo, para homenageá-lo, para nós é algo com valor inestimável. Imagine um mundo onde o que é sagrado e profano se entrelaçam de maneiras que desafiam nossa compreensão do bem e do mal. Em Gravataí, uma estátua colossal de Lúcifer se ergue, simbolizando uma era de escuridão espiritual que já foi prevista há milênios. Mas e se essa figura não fosse apenas uma estátua? E se fosse um sinal, um prenúncio de algo muito maior, algo que foi descrito no livro mais antigo e enigmático da humanidade? Fique até o final do vídeo para você descobrir o lado oculto do que está acontecendo hoje no Brasil. A batalha espiritual começou, e você está prestes a descobrir seu papel nesse grande drama cósmico. Uma religião autodenominada como Nova Ordem de Lúcifer na Terra ergueu um santuário dedicado a Lúcifer em Gravataí, no Rio Grande do Sul, cuja inauguração ocorreu no dia 13 de agosto. Situado em uma propriedade rural de 5 hectares, o local abriga uma estátua de Lúcifer com mais de 5 metros de altura, esculpida em cimento. De acordo com os responsáveis, o propósito deste novo templo é aprofundar o estudo sobre entidades demoníacas e desafiar as visões tradicionais, especialmente aquelas promovidas pelo cristianismo. Imagine a cena. Das profundezas do mar, surge uma criatura imponente, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, coroada com diademas e marcada por nomes de blasfêmia. Assim começa o versículo 1 de Apocalipse 13. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Este símbolo poderoso, descrito por João, não é apenas uma criatura mítica, mas uma representação vívida e aterrorizante do anticristo que emergirá nos últimos dias. Na teologia e escatologia bíblicas, essa besta personifica um poder maligno que governará as nações, um líder que trará caos e desolação, desafiando abertamente o Deus Altíssimo. As 7 cabeças e os 10 chifres representam a aliança de nações e líderes que, em rebelião contra Deus, unirão forças sob o domínio do anticristo. Cada cabeça coroada com um diadema fala do poder e da autoridade que esses governantes exercerão, mas também das blasfêmias que proferirão contra o Criador. A besta que surge do mar não apenas aponta para o caos e a confusão entre as nações, mas também para o próprio surgimento do mal no meio da humanidade. Agora, pare um instante e pense: como isso se conecta com os eventos de hoje? A construção da estátua de Lúcifer em Gravataí não é apenas uma obra de cimento e pedra, mas pode ser vista como um reflexo do crescente desafio à soberania de Deus, um prenúncio do que está por vir. Se a besta está destinada a emergir, que sinais devemos observar? A visão avança, revelando detalhes ainda mais perturbadores. No versículo 2 de Apocalipse 13, João nos oferece uma descrição aterrorizante da besta. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Neste versículo, a besta não é apenas uma entidade singular, mas uma amalgama de ferocidade e poder, combinando as características de 3 animais temidos no mundo antigo. Como um leopardo, ela é ágil e mortal. Como um urso, tem a força brutal para esmagar seus inimigos. E como um leão, sua voz é assustadora e seu domínio é indiscutível. Esses símbolos não são escolhidos ao acaso, mas refletem a natureza multifacetada e destrutiva do anticristo que está por vir. O mais alarmante, porém, é a fonte de seu poder. O dragão, identificado em capítulos anteriores como Satanás, é quem concede à besta não apenas sua autoridade, mas também seu trono e domínio sobre a terra. Aqui, a escatologia bíblica nos ensina que a besta não age por conta própria, mas é um instrumento direto do mal, destinado a enganar e subjugar as nações. A ligação entre a besta e o dragão destaca o verdadeiro inimigo espiritual por trás dos eventos mundiais. E então, voltamos ao presente.
o que pode significar a construção de uma estátua de Lúcifer, a própria personificação do dragão em nossos dias. Este evento pode ser visto como um eco distante, um reflexo da transferência de poder que a besta recebe de Satanás. Mas qual será o próximo passo? Como esse poder será exercido? A resposta se encontra no que vem a seguir, quando a besta se revela ainda mais. Agora nos deparamos com uma imagem poderosa e perturbadora. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Visualize essa cena. Uma das cabeças da besta, uma figura monstruosa com múltiplas facetas de poder, é ferida de morte. A gravidade dessa ferida é tão profunda que sugere uma destruição final. No entanto, o que se segue é um fenômeno surpreendente. Essa chaga mortal é curada. A aparente ressurreição da besta, uma recuperação que desafia a lógica e a mortalidade, provoca uma onda de admiração e perplexidade em toda a terra. Na escatologia bíblica, essa recuperação não deve ser vista como um simples ato de restauração física, mas como um símbolo da ressurreição do poder maligno. É uma estratégia de engano projetada para impressionar e seduzir a humanidade, demonstrando uma falsa invencibilidade. Assim como a estátua de Lúcifer em Gravataí pode seduzir e desviar muitos, o anticristo utilizará sua recuperação para reforçar sua aparente supremacia e autoridade. Esse momento de ressurreição é mais do que uma façanha de ilusão. É um teste monumental para a fé cristã. A maravilha universal diante da besta é um prelúdio para a grande batalha espiritual que se desenrola, um engano profundo que desafia a verdade divina e a integridade da fé. À medida que o mundo se maravilha com a recuperação do poder do anticristo, a trama apocalíptica avança para um novo e alarmante capítulo, a adoração da besta e o culto que a seguirá, revelando uma nova dimensão do engano espiritual. Como os eventos se desenrolam e os fiéis enfrentam essas provações, somos convidados a explorar o impacto dessa adoração forçada e o que isso significa para a fé em meio à tribulação. Em Apocalipse 13, versículo 4, nos deparamos com uma cena de profunda adoração e idolatria. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Este versículo revela o clímax da sedução e do engano espiritual orquestrados pela besta, uma figura apocalíptica que se ergue como um ícone de poder e destruição. Imagine a cena: multidões fascinadas, de olhos arregalados e corações rendidos, prostram-se diante da besta. Este culto não é apenas uma expressão de admiração, mas um ato de adoração explícita, uma transgressão espiritual que reflete a rejeição direta de Deus. A besta, respaldada pelo poder do dragão, que simboliza o próprio Satanás, é a personificação da arrogância e do engano. A declaração de quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ecoa uma pergunta retórica que exalta a invencibilidade da figura maléfica. Esta adoração, assim como a estátua de Lúcifer, que pode capturar a imaginação de muitos, é uma representação do culto ao anticristo. A idolatria é uma rejeição da verdade divina e uma aceitação das mentiras do inimigo. O poder da besta é percebido como absoluto e inigualável, um engano que seduz os desprevenidos e desvia o coração e a mente de Deus. Esse fenômeno de culto ao anticristo serve como um aviso solene para os cristãos. A iminente batalha espiritual que se aproxima é mais do que uma metáfora. É uma realidade que desafia a fé e a lealdade. As tribulações e enganos que permeiam este tempo são uma preparação para a luta que virá. Uma luta que testará a integridade da fé cristã e a capacidade de discernir a verdade em meio à crescente escuridão espiritual. À medida que o culto à besta e a adoração ao anticristo ganham terreno, a narrativa apocalíptica nos conduz a um novo capítulo. A manifestação das blasfêmias da besta e o impacto desse discurso contra Deus e os fiéis. Agora, encontramos um retrato dramático e perturbador da besta. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses.
Este versículo revela a profundidade da depravação e do engano associado à besta, uma entidade apocalíptica que se ergue com uma retórica venenosa e um poder avassalador. Imagine a besta com sua presença imponente e autoridade desmedida, usando sua boca para lançar um torrente de palavras profanas e blasfêmias contra o Deus Todo-Poderoso. Suas declarações não são meras ofensas, são ataques diretos à sacralidade divina, uma tentativa deliberada de desacreditar a verdade e os valores cristãos. Esse discurso é uma afronta que visa minar a fé e criar um clima de desesperança entre os fiéis. A referência aos 42 meses, um período simbólico de 1260 dias, não é apenas uma marca de tempo, mas um indicativo da intensidade e da profundidade da perseguição que se aproxima. Esse intervalo é um tempo designado para o domínio da besta, durante o qual a sua capacidade de espalhar mentiras e promover blasfêmias será manifesta de forma clara e poderosa. Embora o período seja limitado, sua importância é imensa, configurando um estágio crítico de tribulação para os cristãos. A estátua de Lúcifer, como uma expressão física das blasfêmias e do engano da besta, ilustra a natureza desse ataque espiritual. Tal como a estátua pode ser um símbolo de idolatria e desvio da verdade, as blasfêmias da besta são uma tentativa de enganar e dominar a fé dos seguidores de Deus. O cenário que se desenha é um de confronto direto com os princípios divinos, onde a verdade e a fé enfrentam um desafio sem precedentes. À medida que a besta exerce seu poder para proferir blasfêmias e enganar os povos, a narrativa apocalíptica nos prepara para a próxima etapa, a guerra contra os santos, onde a batalha espiritual atinge novas alturas de intensidade e desafio. Agora somos lançados diretamente ao coração da batalha espiritual. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Estes versículos nos oferecem um vislumbre sombrio da guerra implacável travada contra os fiéis, onde a besta se ergue como o adversário definitivo de Deus e de seu povo. Imagine a besta, com sua autoridade recém-conquistada e sua língua afiada, dirigindo palavras de blasfêmia não apenas contra o nome de Deus, mas também contra seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. Este ataque é um desdém total pelo sagrado e pela santidade divina. A blasfêmia é uma afronta direta que visa desacreditar a espiritualidade e o valor da adoração verdadeira. Mas o ataque não se limita às palavras. É acompanhado por uma perseguição feroz. A besta, com poder sobre toda tribo e língua e nação, desencadeia uma guerra contra os santos, os fiéis que se mantêm firmes na verdade de Deus. Esta perseguição não é meramente simbólica. É uma tentativa sistemática de suprimir a verdade e dominar o mundo com ideologias contrárias aos princípios divinos. A estátua de Lúcifer, nesse contexto, pode ser vista como um símbolo físico dessa oposição crescente ao cristianismo, refletindo uma tentativa de subverter e enfraquecer a fé. Os cristãos, ao enfrentarem essa batalha espiritual, devem lembrar que, apesar da aparente vitória temporária da besta, a guerra foi profetizada. A batalha é intensa e desafiadora, mas o final dessa guerra espiritual é conhecido e garantido. A vitória final pertence a Cristo, um fato que oferece esperança e força aos fiéis em meio à perseguição. À medida que a besta trava a guerra contra os santos e tenta dominar as nações com suas mentiras e enganos, a narrativa apocalíptica nos leva a um novo e decisivo capítulo: a adoração forçada da besta, onde a tentativa de imposição da lealdade ao anticristo se torna um desafio crucial para a fé cristã. Somos confrontados com uma visão inquietante da adoração forçada. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo pinta um quadro sombrio da influência da besta sobre a humanidade, revelando a extensão e a profundidade do engano espiritual que se abate sobre a terra. Visualize o cenário.
Quase toda a população mundial se prostra diante da besta em um ato de adoração compulsória, enquanto uma minoria, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, permanece inabalável em sua fé. Esta adoração universal não é espontânea, mas forçada, evidenciando uma imposição direta e cruel do culto ao anticristo. Os que se curvam diante da besta são aqueles que foram seduzidos pela sua aparência de poder e invencibilidade, revelando um afastamento trágico dos princípios e da verdade divina. A referência ao livro da vida do Cordeiro não é apenas um lembrete da eleição divina e da promessa de salvação, mas também um contraste agudo entre os fiéis e os infiéis. A adoração da besta é uma marca de separação espiritual, um teste final que revela quem realmente está alinhado com a verdade de Deus. A estátua de Lúcifer e outras formas modernas de idolatria podem ser vistas como prefigurações dessa adoração forçada, sinalizando um desvio crescente da fidelidade ao Deus verdadeiro. Este momento de adoração universal é parte de um plano divino maior, um mecanismo para separar e purificar o povo de Deus em tempos de escuridão espiritual. A Bíblia nos adverte sobre a natureza desses tempos desafiadores e a necessidade de permanecer firme na fé, mesmo diante da pressão e da sedução que cercam os fiéis. Enquanto a adoração forçada se estabelece como uma marca definitiva do domínio da besta, a narrativa apocalíptica nos direciona para a próxima fase, a paciência dos santos e a resposta dos fiéis em meio à tribulação. Agora recebemos um chamado direto e profundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Este versículo não é apenas uma exortação, é um convite solene à vigilância espiritual em um momento de grande provação. Diante das tentações e enganos que caracterizam os últimos dias, a mensagem é clara. É hora de prestar atenção, de escutar com atenção e discernimento. Imagine o cenário turbulento descrito até aqui: o domínio opressivo da besta, a adoração forçada, a perseguição implacável dos santos. Em meio a essa tempestade espiritual, a instrução para ouvir destaca a importância da percepção espiritual e da obediência à palavra de Deus. A estátua de Lúcifer, símbolo de idolatria e engano, é apenas uma das muitas tentações que desafiam a fidelidade dos crentes. O versículo nos convoca a estar alerta, a reconhecer os sinais dos tempos e a manter a integridade da nossa fé em meio à adversidade. Este chamado à atenção não é um simples convite à audição, mas um grito de alerta para que os fiéis se mantenham firmes e vigilantes. A paciência dos santos será testada à medida que enfrentam a opressão e a sedução do anticristo. A verdadeira fé não é apenas sobre crer, mas sobre ouvir e obedecer, mesmo quando o engano parece irresistível. Enquanto a exortação para ouvir ecoa no meio da tribulação, a narrativa apocalíptica avança para a próxima fase, o destino da besta e a retribuição divina. Encontramos uma declaração contundente sobre a retribuição divina. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Este versículo não apenas destaca a justiça divina, mas também oferece um contraste poderoso ao domínio temporário da besta. Visualize a cena. O domínio da besta parece inabalável. Sua opressão e injustiça são palpáveis e esmagadoras. No entanto, em meio a essa aparente supremacia, surge uma promessa inabalável de justiça. O princípio de quem leva em cativeiro irá, e quem mata a espada será morto. É um reflexo da lei espiritual que rege o universo, a justiça de Deus que garante que o mal não sairá impune. A estátua de Lúcifer, símbolo do domínio momentâneo do mal e da idolatria, ilustra o poder enganoso da besta, que exerce seu controle de maneira tirânica. Mas a visão bíblica revela que o poder da besta é limitado e temporário. O ciclo de violência e opressão que ela impõe será interrompido pela justiça final de Deus. A vitória sobre a besta e a restauração da ordem divina são garantidas. A referência à paciência e à fé dos santos é um convite para os crentes permanecerem firmes.
Enquanto enfrentam as adversidades impostas pela besta, eles são chamados a manter sua confiança na justiça e na promessa de Deus. A resiliência dos fiéis é crucial enquanto aguardam o cumprimento da retribuição divina. À medida que a promessa de justiça se aproxima, a narrativa apocalíptica nos conduz ao próximo capítulo, a manifestação da nova ordem e a conclusão da batalha final entre o bem e o mal. Ao explorarmos Apocalipse 13, somos confrontados com uma visão intensa e simbólica do poder maligno e da oposição espiritual que dominará os últimos tempos. O texto revela a ascensão da besta com uma ferida mortal curada, simbolizando uma falsa ressurreição que engana a humanidade com uma sensação de invencibilidade. Esta imagem de adoração forçada à besta e a blasfêmia contra Deus é um aviso claro sobre a idolatria e a sedução espiritual que virão. Agora, vamos conectar esses eventos proféticos com uma realidade contemporânea intrigante. A estátua de Lúcifer no Rio Grande do Sul. Este monumento, com seu simbolismo oculto, não é apenas uma expressão artística, mas também um reflexo das forças e ideologias que desafiam a verdade divina, como descrito em Apocalipse 13. A estátua pode ser vista como uma manifestação moderna da oposição espiritual, uma representação física da adoração enganosa e da idolatria que a Bíblia prevê para os últimos dias. Enquanto a besta de Apocalipse 13 leva o mundo a uma adoração forçada e a uma perseguição cruel dos fiéis, a estátua de Lúcifer exemplifica como as influências malignas se infiltram nas culturas e sociedades, desafiando a fé e a verdade de Deus. Assim, ela serve como um lembrete inquietante e atual do que está por vir, conforme descrito na profecia bíblica. Com isso, a narrativa de Apocalipse 13 e a presença desta estátua no Brasil nos levam a refletir sobre a crescente influência do mal e a necessidade urgente de vigilância e fidelidade à palavra de Deus. À medida que continuamos explorando os desdobramentos da profecia e sua relação com o presente, nos aproximamos do entendimento completo da batalha espiritual em curso e das promessas de justiça e redenção que estão por vir.